E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Aprovados. Dessa vez com a Débora Lima, Débora de 41 anos, de Brasília, e que tem a mãe que mora aqui no Ceará, então já é aqui, já sabe como é o cearense, já sabe que gosta daqui, terra boa, não é isso? É isso E aí. ela tem uma história muito interessante para contar para vocês, gente, porque ela é formada há 15 anos no direito. E aí ela resolveu dar uma chance para a prova da OAB, ela vai contar já para vocês tudo isso, como foi. E conseguiu ser aprovada no OAB, né, no método QLR 90 dias, na terceira tentativa, né? Então ela vai contar como foi todo esse processo dela e pode até incentivar alguém aí do lado que esteja assistindo, você esteja também mais velha, que queira tentar, que queira, né, voltar aos estudos, queira tentar o direito de novo. Nunca é tarde demais, né? E a Não. Débora, olha só, 40 anos, mas com cara de 20. Oh, Cara de 20, né? ah, Nem parece, nem parece. eu tenho um Então, filho de 22. Eu tenho um filho de vinte e não dois. conta, não, não conta. Então, Débora, seja bem-vinda ao Pode Aprovar. É um prazer te receber aqui. Prazer. A minha história é uma história muito louca, porque eu nunca pensei em fazer OAB. Nunca passou na minha cabeça Não fazer fez OAB. direito, assim, por quê? Tu escolheu direito enfim, En- quando começa essa parte? Então, meu avô é do Ceará e a jornada dele na área jurídica é algo de aplaudir de pé. Ah, Então, legal. assim, eu sempre tive ele como um exemplo. E eu olhava e queria ser igual a ele, só que ninguém é igual a ninguém, né? Com certeza. Então chega uma hora na nossa vida que a gente começa a ter essa maturidade de entender que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu processo e etc. E acabou que eu fiz direito. Na verdade, eu fiz o curso inteiro reclamando de estar fazendo o curso. Finalizei ele Uhum. e não pensava em fazer o OAB. Então, assim, eu trabalhei 3 anos na área. Depois saí e fui para outras áreas. Só que o ano passado eu pude vivenciar uma frase que eu li há pouco tempo, até da vice-presidente da OAB aqui de Brasília, que ela disse assim: quando a sorte te encontrar, esteja preparado. E eu estava vivendo um caos na minha vida de todas as áreas, tinha acabado de me separar, problemas de saúde na família, etc. E eu utilizei isso, em vez de ser uma forma negativa, eu peguei toda aquela força e resolvi voltar para mim. Então, eu acho que a sorte realmente estava do meu lado. Por quê? Quando eu resolvi voltar a estudar, eu conversei com um professor que ele não era da OAB, mas que ele disse: Débora, já que você vai voltar a estudar, por que você não faz a OAB? Aí eu parei, bom, tá ok, vou fazer. E aí me inscrevi para 33, só que eu tinha pouco tempo de estudo e não tinha base nenhuma, né? São 15 Sim. anos Muita coisa atrás de mudou, né? tudo mudou, lei muda toda hora, novos julgamentos, e assim, tudo muda, né? É. Então, assim, eu não tinha base alguma e eu comecei a estudar. Então, eu tinha, acho que pouco menos de 2 meses de estudo. Eu fiz a prova 33. Estudei do jeito que eu achei que tinha que estudar. Comecei a ver um bando de Sim. videoaula e etc. E fiz a prova e acertei 35 questões. Beleza. Nesse dia, eu falei, beleza, acertei 35 questões, vamos nessa. Dei 2 dias de luto, assim, só para dar uma respirada. Uma descansada, né? Necessário. E fui para 34. Na 34, eu continuei com o mesmo método, assistindo muitas aulas, só que dessa vez eu comecei a fazer questões e comecei a fazer os simulados, apesar de que eu morria de medo de fazer questão. Mas ok, fiz. E eu fui muito confiante para a prova, sabe? Porque assim, Teve mais eu, tempo para se eu, preparar? tava, eu tinha mais tempo para estudar e achei que estava indo bem. Só que na hora que eu abri a prova e eu vi ética, eu pensei, meu Deus, cadê a ética que eu estudei? Só que quem faz a prova da OAB e começa a fazer as provas passadas, você começa a entender a banca, começa a ver a forma que a banca começa a querer te cobrar, os macetes, assim, você começa a pegar. Você se acostuma. É de um jeito que a gente não consegue explicar, né? Mas a gente se acostuma. Sim, aí você começa a se acostumar. Ok, eu fiz a prova, só que eu baixei minha pontuação, eu fui para 34.
Foi uma prova bem Aí difícil também. tava muito difícil. Mas ok, aí eu olhei e nesse mesmo dia eu estava corrigindo a prova e aí começou a vir várias coisas no Instagram, eu não seguia você. E comecei a te seguir nesse dia. Aí eu vi várias pessoas aprovadas, etc. Eu falei, gente, eu acho que se eu estou fazendo dessa forma e eu não passei, alguma coisa eu estou precisando É hora mudar. de mudar. Sim. E aí foi a hora que eu entrei para Vício e comprei todo o material. Fiquei ansiosa esperando o material chegar. Parecia assim, sabe, que era um evento na hora que chegou o material em casa. E eu assinei o de 90 dias e iniciei o projeto. Eu não fiz só o QLR, eu continuei com as aulas que eu estava assistindo, porque eu estava muito acostumada com os professores, e pronto. E aí entrei com sangue nos olhos mesmo. Eu falei, desta vez Vai. eu vou, dessa vez vai. E realmente, a cada vez que eu estudava, cada questão que eu fazia, aí eu parei de medo. O que eu fiz? A minha estratégia Não tem foi. como ter medo, porque no começo você até Não tem. começa com medo, mas Não, depois o medo vai indo embora. sim, até você se acostumar, porque é um método diferente, não era o método que eu estava acostumada. Então, assim, aquele lance que eu te falei, que a sorte me ajudou, eu tive a oportunidade de somente estudar. Então, a sorte estava toda ali para mim. Se isso é bom ou ruim, não sei, porque você fica só no estudo. Eu não tinha outra coisa a não ser estudar. Então, assim, a minha vida era aquilo. Eu acordava e eu estava lá o dia inteiro até meia-noite. Então, eu fazia a leitura do material, eu lia o Vademecum, eu fazia as questões, eu cumpria todo o meu cronograma. Então, o meu domingo foi todo direcionado para simulados. Todo domingo eu simulava. E o simulado não era, eu vou levantar, não, é simulado. Eu ia para casa da minha mãe. Data de iniciar e data de terminar. Sim, minha mãe era fiscal, pode começar. E aí eu começava. Então, assim, todo domingo. Eram 80 questões, o simulado fechado. Então, eu fiz todos os simulados QLR, fiz simulados de outros cursos, fiz provas também. Fiz provas anteriores, várias, porque você tem que começar a pegar, né? Sim. E comecei a fazer várias questões durante o dia. Então, eu acho que isso foi me dando mais coragem, e mais confiança mesmo, né? Eu acho assim, Débora, que quando tu começou e falou assim, eu tinha medo de resolver questões. Uma das grandes mudanças que eu acredito que o método trouxe, não só para de quem eu entrevisto, mas também para mim, né? Porque eu fiz um método antes de ser método. Sim. Mas eu estudei dessa forma antes de ser essa forma. Mas eu tinha medo também, porque eu nunca fui boa em questões objetivas. Então, morria de medo, porque quando na minha faculdade, quando a prova era só objetiva, normalmente não ia tão bem. Agora, quando era subjetiva, eu ia muito bem. Agora chegou o AB, lascou. Eu vou ter que aprender a ir bem nas objetivas. Aí, como foi que eu fiz? Questões. E aí, eu tinha muito medo no início, mas depois entendi que era enfrentando esse medo que a gente vai se acostumando, vai ganhando confiança, vai entendendo como é que funciona tudo, né? E vai ficando mais forte. Sim. E é isso, um dos grandes benefícios, né? Então, acho assim, e até tu comentou aqui no texto que tu escreveu, que tu até escreveu assim, vou até ler, não sei se tu lembra do que tu escreveu, né? Que faz um pouquinho de tempo. Tu escreveu assim, ó, eu teria ficado muito feliz se tivesse passado nas duas anteriores, mas eu precisava de alguns ajustes e foi exatamente o processo que me desafiou. Fui entendendo que é bom naquilo que se faz com frequência. Sim. Então, muito, muito, muito legal isso aí, porque a gente tem que se respeitar, né, Débora? Tu fazia 15 anos que tu não tinha contato com o direito. E, pô, seria surreal se tu conseguisse a primeira vez. Mas Sim. Isso não diminui a tua vitória de terceira, né? Não, e eu acho que o que foi interessante no processo, porque no 33 e 34 eu era sozinha. Então, a única pessoa que eu tive contato foi com esse professor que não era da OAB, que ele falou, estuda para a OAB, e era a única pessoa. Então, assim, tinha vezes que acho que você fazia até uns sorteios e fala, marque seu amigo. Eu falava, cara, eu tô sozinha nessa estrada, sou eu, Deus e meus livros. Eu não tenho ninguém para compartilhar. E quando eu entrei no QLR, lá ali no chat das aulas, eu comecei a conhecer pessoas que eu converso até hoje. E foi muito bom, porque através desse chat a gente montou grupos de OAB, e aí eu comecei a entender todo o processo. Então, assim,
eu Muito fico legal muito você conversar. feliz. É muito Nossa, legal você conversar com outras pessoas que estão na mesma situação que você, né? É cara, muito. porque o abeiro é tudo doido. Eu vou dizer uma coisa, a gente é muito louco. É a Só pior raça. É a pior raça. só quem vive o processo, sabe? Porque se eu pegar e falar para minha mãe, para minha irmã, para qualquer pessoa, eles estão É, vendo que eu tô doida. é, Mas só quem vive, de fato, de que fato. sabe o que, que é aquilo, o que é estudar, essa dedicação toda. Afinal de contas, são muitas matérias, né? São 90 muitas dias, né? questões. E, assim, 90 dias. Eu tive até menos que isso na primeira vez. Mas, assim, foi excelente. Me ensinou a estudar e eu não quero parar mais de estudar. E o que foi bom, que quando eu fui para a segunda fase, cara, eu gostei tanto, mas tanto de estudar, que aí eu comecei a querer ensinar para as pessoas. Que Então, assim, legal. nossa, isso me fez crescer muito, porque tinha vezes que eu parava de que eu estava fazendo para ensinar o outro o que eu já tinha aprendido que a pessoa estava com dificuldade, sabe? Muito Então, legal. eu fico muito feliz de ter Não, e outra voltado. coisa, olha para a reviravolta que tua vida deu, né? Total, total. Assim, se eu tivesse que passar tudo que eu passei há um ano atrás, que foi muito sofrimento, quantas vezes eu estudei chorando, sabe? Mas eu sou uma pessoa que demora às vezes para decidir alguma coisa, mas quando eu decido, Você era terminada. não, Você era não, terminada. não adianta, assim, nada vai me tirar do foco. Porque se a gente for pensar, tudo é distração para quem não sabe o que quer. Então, assim, eu não queria me distrair. Eu sabia o que eu queria e eu falava: pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 5 anos. Mas se eu decidir depois de 15 anos fazer o AB, agora Ninguém vou me segura. até passar. E outra coisa também, é aquilo, é a constância, é o processo, é Sim, respeitar. Tipo assim, você entendeu, poxa, eu não passei de primeiro, mas poxa, tive menos de 2 meses para estudar, eu tava há 15 anos afastada. sim, Então eu não posso me cobrar ao ponto de ser cruel comigo mesma. E aí, quando sim, você fez a 35, você disse, agora eu tô pronta. De fato. total. Porque você mudou a sua. E é isso, né? Você percebe também que o AB não é só conhecimento, né? Muito a Não, mentalidade. A total. parte, né? Você conversando com outras pessoas, você percebe que é todo mundo doido junto, todo mundo com suas Sim, crises, mas precisa ter a mentalidade de quem vai ser aprovado. Né? Se a gente for total. Isso aí foi, pessimista, isso foi um diferencial para mim, porque 2 semanas antes eu comprei a minha CLT. E as pessoas falavam, gente, mas como que você legal. está comprando sua CLT? Você nem sabe se vai passar para a segunda fase. Eu falei, a única certeza que eu tenho é que eu vou passar. Eu me É, preparei para isso. Então, assim, legal. inicialmente, por exemplo, nos meus simulados, eu fazia 34. Vamos lá. Não, 34 não. Depois que eu entrei pro QLR, não passei disso, não. Eu fui para cima. Tudo era de 39 para cima. Eu Legal. cheguei a fazer 72 no simulado. Arrasou, Então, viu? assim, eu, Assim, de eu, tanto a gente treinar, é de tanto treinar. sim, é de tanto treinar. Então, assim, eu comprei minha CLT porque a única certeza que eu tinha é que eu ia passar. E foi o que você falou. O estudo é muito importante, mas você precisa estar com uma mente forte, porque a mente forte vai fazer você fazer mais uma. E eu digo Com isso porque eu certeza. sou do esporte, então, assim, quando eu vou colocar isso no esporte, eu sei que mais uma é a minha cabeça que está dizendo, vai, Mais um vai. agachamento. É isso aí. Então, assim, quando você É estiver isso. cansado, faz mais questão. Era É isso que eu mais fazia. uma. É só É mais uma, mais só uma. mais cinco. É Vai só se mais uma. desafiando, porque isso no final vale a pena, né? Vale a pena demais. Nossa, vale muito a pena. E, Débora, como foi tua questão das revisões? Tu fazia muita revisão? Tu não mencionou nada de revisão. Tu fazia direitinho? Como era? Então, eu fazia, porque como eu comecei nos 90 dias, eu comecei certinho, então eu tinha muito aquela semana da revisão para fazer. Sim. Só que na revisão, o que, que eu fazia? Eu direcionava mais em questões. Então, eu pegava o assunto que era aquele específico da revisão Uhum. e eu colocava em questão. Aí tu fazia Colocava mais no questões. site e fazia mais questões. Eu Entendi. virei uma devoradora de questões. Então era questão, 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 questão e questão. Questão, questão, questão. Ela era a minha revisão, entendeu? Então, assim, Entendi. porque se eu fosse ler tudo que eu tinha escrito, eu acho que eu ia ficar
perdendo tempo ali. Então, Não, se tinha muita coisa tinha alguma coisa que eu não sabia na questão, aí eu voltava lá no que eu tinha anotado e tudo mais. entendi. Mas, E é assim, esse, e é esse o grande segredo, né? O movimento, é você se descobrir no movimento. O que funciona para sim, você, o que não funciona para fulano. E é isso, eu falo sim, assim, gente, existem várias formas de revisar. Você tem que achar a sua forma de revisar, né? total. Então, Débora achou que a forma dela de revisar era fazer mais questões, está tudo bem. Ela achou que para ela rendeu e para ela rendeu e tá provado que rendeu. Ela passou e passou muito bem. Então é assim, gente, você ir testando as coisas e se descobrindo. É esse o segredo do negócio. Porque você também apostando em coisas que não estão funcionando para você, não vai dar certo, entendeu? Então é saber quando é necessário mudar, é saber quando é necessário tentar algo novo, né? De se desafiar. Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes para o abeiro se manter motivado, firme nesses 90 dias é o desafio. Eu tinha muito Total. isso em mim. E eu acho que também tu tem isso, né? Do jeito que tu Sim, fala, tu sim. é bem desafiadora. E eu também tenho isso em mim. Então, eu me desafiava. Poxa, hoje é 50 questões. Amanhã é 50 Sim. também. Então, eu só descansava quando eu me desafiava. E isso me fazia o quê? Manter um pouco mais motivada, porque, querendo ou não, 90 dias é bem cansativo. É Tem cansativo. dias que a gente desanima, nem todo dia a gente ali tá com a vontade do mundo. Então a gente tem que ter muito determinado e muito firme naquilo que a gente quer, né? E isso Total. engraçado. Eu costumo falar isso muito nos meus podcasts, mas cada vez que eu entrevisto várias pessoas, todo mundo tem a rotina totalmente diferente. Todo mundo tem a rotina totalmente diferente, problemas diferentes, mas uma coisa em comum todo mundo tem, que é a vontade de ser aprovada. E não só Sim, a vontade e fazer por onde. Porque querer todo mundo quer. Agora, fazer por onde pouca gente faz, né? De fato. Então, total. é algo que eu percebo muito que vocês têm em comum. Todo mundo tem a vida totalmente diferente, mas em comum é isso, é a vontade mesmo, é querer mesmo fazer por onde. Sim, sim. É isso que Então, faz diferença. É isso que é faz isso que faz diferença. diferença mesmo. E o que foi que o método te ensinou A estudar. a estudar? É, a estudar. Você se Sentar, encontrou nesse método, na verdade, né? sentar na cadeira e, e vencer os desafios daquele cronograma, entendeu? É, é Porque, colocar. querendo ou não, o método, ele é um método que ele te desafia todos os dias, né? Não é um Total, método fácil. não é. Você não vai se sentir confortável, né? Não, mas eu acho que a gente tem que aprender a ficar confortável no desconforto. E foi aí que É, mudou tudo no meu. Assim, fez todo sentido para que eu passasse no 35. Eu tive que aprender a ficar confortável no que estava totalmente desconfortável, porque eu não estava acostumada com aquela rotina. Eu li todo aquele livro, todo, fiz as questões, então, assim, eu aprendi a ficar confortável no que entendi. estava. E assim, foi o que você falou: nem todos os dias a gente acorda bem, tá todo mundo passando por algum problema. Ali eu estava vivendo problemas muito sérios, mas se eu precisasse voltar atrás, eu teria vivido do mesmo jeito, porque valeu a pena cada segundo. Valeu a pena cada segundo. E eu fico muito feliz de saber que você, tipo, se encontrou, querendo ou não, aprendeu a gostar do direito depois de 15 anos, aprendeu a gostar de estudar, né? Sim. Não, eu aprendi a gostar de direito que eu odiava. Assim, eu Depois de passei 5 anos odiando o que eu estava fazendo. E aí eu precisei de 15 anos para amadurecer e voltar e ver que eu para gostava. amar a CLT. A minha CLT, se eu te mostrar, a minha CLT ela é destruída. Em 2 meses, eu consegui fazer o que muitos demoram anos para fazer. Mas eu Legal. destruí a minha CLT. Ela é toda, 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 toda destruída. Não, e você olhando para trás, né? Eu, tipo assim, eu me lembro como, assim, eu me lembro da. Eu, à beira, eu me lembro, poxa, eu senti muito orgulho de mim. Eu senti muito Sim, orgulho do que eu me tornei, do que eu era. Eu era muito determinada, eu era focada, eu tinha sangue nos olhos. Todo dia eu acordava com a missão de fazer 50 questões e fazia. Então, é muito legal ver que a gente consegue, né? Que a gente consegue, que a gente achava que nosso limite era esse e que, na total. verdade, é muito maior, né? Então, saber Não, assim, é criar muito bom. resiliência também, se desafiar, é tudo isso. Eu vejo muito benefício mesmo. Então, eu fico muito feliz mesmo de eu ter se dado essa chance, ter Sim, respeitado o processo, né? E ter se encontrado no total. método de estudo de resolver questões. Então, assim, Sim, eu acredito que amei.
teve muito que acrescentar aqui na conversa. Espero que tu inspire outras pessoas também que estão aí na dúvida, se tentam, não tentam, se querem reviver isso aí de novo, né? De tentar o AB de novo, porque muita gente não fez, se formou em direito e não fez o AB, desistiu, enfim. Então tem muita gente nisso. E eu adoro quando vocês se desafiam, dão chance, dão mais uma chance, né? Que é isso que a gente precisa, sempre uma nova chance. E aí, pra gente finalizar essa conversa, eu queria que eu desse um conselho pra galera. Pensa no conselho. Eu acho que foi exatamente o que eu falei agora há pouco. Aprender a ficar confortável no desconforto. Porque tudo o que a gente se propor a fazer vai causar desconforto na gente. E a gente tem que aprender a viver o processo, a entender que tudo faz parte do processo. E são essas dores que a gente vive que vão fazer a gente saltar degraus, entendeu? Porque... E outra coisa, algo que pra ti era como se fosse algo inatingível, um monstro. Tipo assim, agora já não é mais. Agora já não é mais. A OAB ali, há 15 anos atrás, para mim era um monstro, eu nem queria viver ela. Exato. Só que foi exatamente o desafio de ressignificar todo o momento que eu estava vivendo que me fez perceber que não há limite para quem sabe o que quer. Não há limite. Então, assim... É questão de tempo. É questão de tempo. É questão de tempo, é questão de uma mente forte, é acreditar que um dia vai estar bom, outro dia não vai estar bom, e se o dia não está bom, vamos fazer ele ficar bom. É nesse dia que não está bom que a gente tem que fazer questão e a gente tem que se desafiar. E a vida é assim em todos os campos, né? A gente tem que estar com a mente procurando forte. Evoluir, tem que estar procurando sempre evoluir, procurando crescer como ser humano, enfim, todos os aspectos da nossa vida, né? Então é isso algo também que eu busco muito hoje na minha vida, é evoluir sempre. Por isso que eu adoro conversar com vocês, porque eu sempre aprendo coisas novas. Então, para ti, na conversa de hoje, eu gostei muito da frase que tu falou, que é deixar como é o desconfortável. Estar confortável no desconforto, é buscar o conforto no desconfortável. Porque a vida é um verdadeiro desconforto. É assim, você imagina, você fez o seu método em cima do que você estudou. Foi desconfortável aquele seu início, né? Para você chegar onde você chegou hoje, você viveu vários desconfortos, vários medos. Só que se você não tivesse enfrentado esses medos, você não estaria experimentando o sabor de ver vários aprovados, né? Com o seu método. De poder ajudar muita gente, de poder ver várias histórias, sabe? E ver que é muito bom, muito gratificante mesmo. Então, assim, Maria, assim, eu agradeço muito a Deus por ele ter me... Porque, tipo, na minha época, todo dia eu ficava estudando e ficava pensando, meu Deus, será que eu tô estudando certo? Será que vai dar certo? Porque era todo mundo ao meu redor estudando de uma forma diferente e eu estudando sozinha do meu jeito, entendeu? E era muito desconfortável, mas eu via que com o meu desconforto eu evoluía, entendeu? Eu sentia que eu estava evoluindo com o meu desconforto. E é isso. A gente pega o desconforto para na hora da prova a gente sentar na cadeira e fazer só mais um simulado. Que é o que a gente está acostumado, né? O que a gente está acostumado. É impressionante. É isso. É aprender... E depois simulados vão se tornando só simulados, não são mais nada que dá medo. Que tudo a gente evolui, a gente cresce, os medos passam a ser outros, né? Novos desafios vêm e é assim a vida, né? E é assim a vida. E todo estudo vai ser diferente do outro, porque, por exemplo, o estudo da OAB é aí se você for estudar para um concurso, ele vai ser diferente, aí você estava confortável já com o estudo da OAB, agora você vai ter que ir para o desconforto. Então, assim, até quando você pula de primeira fase para segunda fase, eu tive que viver 2 semanas brigando com esse desconforto que eu estava vivendo. É diferente. Aí, só que assim, depois eu passei a amar, que foi o que eu falei para você. Eu comecei a estudar muito e aí querer ensinar para as pessoas o que eu estava aprendendo e aquilo ali começou a me deixar super confortável. Legal. Então, assim, é se entender no processo. A gente precisa respeitar. As pessoas não se respeitam. A gente quer muito resultado, mas a gente não quer entender que o resultado vai vir, mas a gente precisa... Cedo ou tarde, mas precisa respeitar. Né? Precisa plantar para colher.
Isso, Exatamente. é exatamente. Do plantio à colheita, muita coisa vai acontecer, Acontece, muita coisa. né? A gente não acredita, a gente fica inseguro, a gente tem medo, mas o resultado chega, né? Eu, Então, assim, eu fui segura nas 3 vezes, até quando eu tinha um mês só de estudo. Porque eu acho que a gente tem que levar essa tem, segurança, né? Mas nem tem. sempre, porque a gente tem segurança, que a gente vai ter um bom Mas porque resultado. a gente quer afastar o medo também, né? Sim, isso aí, isso é um dos motivos da gente querer afastar. Mas no 35, eu tinha mais certeza do que tudo, porque eu comprei a CLT, né? Então eu tinha que passar de qualquer jeito. Me deu certo, Ave Maria. Então, Débora, foi muito bom conversar contigo, foi muito legal conhecer a tua Muito bom. história. Fico muito feliz que tu tenha encontrado o método, que tu tenha se encontrado, não só no método, mas também no direito do Sim. trabalho, né? Que você fala aí com os olhos Ai, brilhando, que agora ama ensinar. isso. Então, espero muito que essa experiência tenha sido, na verdade, espero não, foi, né? Tenha Foi. sido revigorante na sua vida, transformadora na sua vida, né? E que venham novos ciclos, novos desafios aí que você está pronta. Muito obrigada por compartilhar a tua Muito história obrigada. aqui, de superação mesmo, de determinação. Você é Sim, muito determinada, muito. Dá pra perceber do jeito sim. que tu fala, do jeito que tu conta a tua história. E eu espero muito que com a tua história tu possa estimular, né, inspirar muita gente. Né? Esse é o objetivo do Pode Aprovados. Então, Sim. muito obrigada por sua participação. Fiquei muito feliz mesmo em conhecer o trabalho. Obrigada. Foi um Viu? prazer te conhecer. Então, tchau, gente, Tchau, e até tchau. o nosso próximo episódio do Pode Aprovados. Até mais. Tchau, tchau.